Fala, meu mano, paz do Senhor, gente. Minhas minas, meus manos. Fala, meus manos. Vamos lá. Josué, capítulo 13 ao 15. Tá ruimzão pra ver aqui, né? Poxa. Aí. Azul e verde. Deixa no meio termo. Meio termo é morno, né? Não pode. Vamos lá. Josué capítulo 3, hoje é o dia 74, 15 de abril. Dia 74, gente, já. Ixi. Lembra? Dividiu lá para os reis. Falou a lista dos reis derrotados. Falou, aí conquistou tudo. Do sul, norte, vambora. Ó, ainda tudo não, vamos lá. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus e todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gad já haviam... Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de... Com a outra metade de Manassés, as tribos de Ruben e de Gad já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã, até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as fronteiras preparadas no fogo para o Senhor, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A
A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medebá, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibma, Zeret Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga, e Bet Gesimote. Todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. Aqui no 20, eu li assim, Bet Peor, as encostas do Pisga, mas as encostas do Pisga é mais um, entendeu? É mais uma cidade. As encostas é Bet Peor, as encostas do Pisga e aí eu não sei se é Bet Peor as encostas do Pisga, se as encostas do Pisga é Bet Peor, entendeu? Ou se é Bet Peor e outro as encostas do Pisga e Bet Gesimote. Enfim, o 20 aí, interpretação de cada um. 13 e 20, porque eu não sei. Vamos para geografia. Vamos lá. Josué 13, 24. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Tá ruim hoje. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispá e Betonim. Ramate, Mispá e Betonim. E desde Maanaim até o território de Debir, No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Ah, tá. Isso é o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar Quinerete, até o mar de Quinerete. Essa região com suas cidades e povoados foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, as cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi
a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos, Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me e deu Cades Barneia para espionar a terra. Eu não me deu, não. Rapaz, é porque o eu estava embaixo ali embolado. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você for inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira de Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin, e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia uma curva em direção à Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar.
Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada da Foz do Jordão, na Foz do Jordão. Subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que ficava de frente da subida de Adumim, o sul do ribeiro. Passava pelas águas de En-Semes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, até o vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa. Ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste, até o monte Seir. Prosseguia pela encosta do norte do monte Jearim, isto é, Quesalon. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tímina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom e continuava até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins: Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adada, Queriote Esrom, que é Azor, Amã, Semã,
Amã, Josué 15, 26. Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, acho que é Iim, que é o I maiúsculo, Iim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag. Eu falei 3 nomes aqui, tá? Quesil, Quesil, mas eu tô vendo se é o mesmo nome. Me acompanhe aí com a Bíblia se você tiver, porque é muito difícil ler isso aqui, cara. Tem muito nome impossível. Vamos lá, Quesil, acho que não sei, vou botar Quesil, vou ler com S. Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Nazefelá, Estaol, Uzorá, Asná, Zanoa, Ganim, Tapua, acho que é Tapua, não tem acento, é Tapua, não é, Tapua, não sei. Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaaraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Hadassa, será que é Hadassa? Zenã, Hadassa, não é Hadassa. Ai, meu Deus, difícil. Vamos lá, me ajuda aí, me perdoa aí hoje, que eu já tô ruim e o trem aqui tá difícil. Zenã, Hadassa, Migdal Gad, né, no caso, que tem hífenzinho, Migdal Gad, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscade, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Aquzib e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com os seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados. E Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana. É porque eu leio assim, Daná, no 49. O 1549. Eu leio Saná, aí tem Daná, aí tem acento no A. Depois Kiriat-Sana, aí mas não tem acento no A. Eu leio Sana, mas não tem acento no, entendeu? Sanã, Sana. Kiriat-Sana, acho que é Kiriat-Sana. Que é Debir, então fala Debir, né? Vamos lá. Perdão, meu Deus, tô brincando. Josué 15, 48. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gósen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com seus povoados.
Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maraate, Bet-Anote e Eutecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsan, cidade do Sal e Engedi. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Acabou. Rapaz, esse foi muito difícil de ler. Eu leio às vezes com tipo Jezreel, eu leio assim por causa de hebraico, né? Aramaico, sei lá. É assim. Depois de até amanhã. Acabou essa cidade, hein? Acabou. Acabou, acho que acabou.